O inesquecível, imperdoável esquema da South Sea. Mais uma bolha aqui do nosso Salve-se Quem Puder, uma história da especulação financeira. Olha, essa bolha realmente foi muito interessante. Essa empresa ela foi criada para assumir dívidas do governo britânico, né? Só que já tinha beneficiários, credores do governo, e eles tinham que converter em dívida, eles só iriam fazer isso se fosse vantajoso. A empresa ela foi autorizada a emitir 31,5 milhões de libras. Com ação a 100 libras, isso dava 315 mil ações. Só que, olha só, se você vendesse, convertesse tudo com o valor de 100 libras, a conta não fechava, porque não tinha recurso suficiente para pagar alguns dividendos e o governo cobrava da empresa, pelo privilégio de assumir a dívida, 7,5 milhões de libras. Então, a coisa foi feita num valor nominal que não tinha como fechar. Confuso? Sim, mas isso é falado no livro, isso foi proposital. Agora, olha só, se eu vendo essas ações por 200, com metade dessas ações eu chego nesse valor. E o restante eu consigo vender, pagar o governo e lucro. Tá? É bom a empresa ter um valor de mercado maior, um preço de ação maior? Sim, é bom para o acionista existente, para o potencial, é bom para o beneficiário, que ele troca a dívida dele por ações, é bom para o governo, que o negócio vai dar certo. Então teve um alinhamento que era o seguinte: subiu as ações, está tudo certo para todo mundo. A gente sabe que não é bem assim. Então vamos lá, qual foi o resultado disso? A bolha da South Sea. Essa realmente ela já começou com um movimento de massa, tá? Teve uma avidez impressionante do povo pelas ações. A empresa ela não tinha sido ainda autorizada a lançar as ações pelo parlamento, e no início do ano, o que era para ter um valor nominal de 100 já estava em 128. Está achando muito? Em fevereiro já estava em 187. Está achando muito? Em março já estava em 300 libras. Nessa hora teve gente que já buscou um debate na Câmara dos Comuns, que ocorreu, para ver se não tinha que ter algum tipo de interferência. Mas a empresa tinha presenteado chanceler, secretário de Tesouro, amantes alemães do rei e outras autoridades com ações, então alguém deve ter mexido os pauzinhos lá e depois a empresa ficou liberada para tocar as coisas em condições de mercado. A loucura começou realmente em 14 de abril. Foram lançadas 2 milhões de libras de ações a 300 libras, 3 vezes o valor nominal, e a subscrição terminou em 1 hora. Tá? Tem um senhor, James Blunt, esse cara era o diretor fundador, tá? Ele liderava o empreendimento. Sabe o que esse cara fez? Para deixar a subscrição atrativa, exigiu o depósito de 20% do valor de subscrição, com o restante parcelado em 8 parcelas em 16 meses. Isso mesmo, compra de ações parcelado. Acha que não está bom? Calma. A empresa começou a conceder empréstimos. Cada ação dava o direito a 250 libras, limitado a 5 mil por acionista, que também não foi observado. Em 28 de abril, foi aberta a subscrição para os beneficiários. Com o valor a 300, de cara, mais de 80% deles aceitaram. Detalhe, não foram divulgadas as regras de conversão, mas aceitaram assim mesmo. Em 30 de abril, dá para notar que a coisa realmente foi um esquema, porque o senhor John Blunt antes tinha comprado opções sobre dividendos. E aí, no dia 30 de abril, ele anunciou um dividendo aumentado de 10%. O que aconteceu já nesse ponto? Dos 31,5 milhões de libras, a empresa já tinha conseguido assumir 26 milhões. Só que ela fez isso com a quantidade de ações que teria o valor nominal de apenas 8,5 milhões. Ela ainda tinha 175 mil ações para trocar, entendeu? Para vender entre as autorizadas. Nesse momento já teve gente achando que a coisa estava complicada. Então teve um comerciante que tinha um valor nominal lá de 54 mil, vendeu tudo por 234 mil. Isaac Newton começou a vender suas ações, ele tinha 7 mil. Foi nesse período que dizem que ele foi perguntado o que ele achava da direção do mercado, e ele teria respondido: sei calcular os movimentos dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas. Nesse momento, a racionalidade tomou conta, a teoria do mais tolo corria solta. A teoria do mais tolo é aquela que eu posso comprar algo caro, já que amanhã vai ter alguém mais tolo que eu para comprar mais caro ainda, e eu saio no lucro, que aí eu vendo. A racionalidade tomou conta quando começaram a aparecer as bubble companies, empresas inovadoras, baseadas em tecnologia, né, que iam revolucionar, e tudo que era lançado as pessoas compravam. Nessa época teve a Companhia de Aventureiros Londrinos para estabelecer comércio e assentar colônias na terra australis. Aí você pode estar achando, poxa, mas a Austrália era uma colônia inglesa, por que eles podiam fazer isso? A Austrália foi descoberta pelo capitão James Cook
em 1770. A gente está 50 anos antes. Tinha uma empresa que falou que ia fazer uma metralhadora. Tinha uma que tinha um lago de peixes com patente que ia levar peixes vivos ao mercado londrino. Bom, as ações do lago, elas subiram, tiveram um ágio de 160 libras antes de qualquer resgate. A ação das companhias das Índias Orientais aumentou nesse período 345%. Tinha uma empresa de vela, de tecido para vela, que a ação chegou a 70 libras antes da empresa ser lançada. O Royal Bank, Million Bank, subiu 340%. A Royal Africa subiu 769%. Ainda tinha outras bizarrices que eu não vou ficar falando aqui. Em 15 de junho, foi feita a terceira subscrição. Limite de ações, sem limite. Nessa hora o chanceler chamou o rei, olha, melhor vender as ações. O rei, para não falar que não ouviu ele, vendeu meia dúzia de ações lá e manteve quase tudo. Bom, se o rei estava com as ações, o que os súditos vão fazer? Então, terceira subscrição, em poucas horas, tudo vendido. Preço, 1.000 libras, 10 vezes o valor nominal. E a gente está em junho. O valor de mercado era 750. Mas por que não comprar? Esse negócio vai subir. Sabe o que o John Blunt fez nessa subscrição? 10% de entrada, uma parcela em um ano e o restante em outras parcelas em 4 anos. Tá? A coisa não parava de subir. Em 24 de agosto teve a quarta subscrição, ainda em 1720. Mais de 75 milhões de libras. Só que aí o Blunt viu que tinha chegado ao pico. Ele viu que não tinha mais para onde correr. E nessa hora ele vendeu todas as suas ações, vendeu mais e passou a operar vendido, comprou terras com lucro, instruiu diretores a fazerem subscrição de 3.000 ações, fez de 500 e daí para frente, como se diz no meme, daí para frente foi só para trás. Essa bolha também tem uma característica do tipo das pessoas que participaram. Mas isso aí, o fechamento dessa bolha, vai ficar para o próximo vídeo, senão aqui fica muito longo. Até lá!